Eu lembro que eu fiz um curso, na época a carga horária ainda era de 20 horas, e aí a gente só fazia sábado e domingo. Tanto que depois eu fui fazer a extensão com você depois. E aí, nesse sábado e domingo, eu lembro que domingo de tarde eu cheguei em casa e a minha irmã tinha torcido o pé. Caraca. E aí eu toda empolgada, com a agulha que eu lembro que você dava 2 agulhas, eu só usei uma, fiquei com uma. Aí eu fiz com essa agulha, uma agulha só, no pé da minha irmã, do entorse de tornozelo. E na segunda-feira, minha irmã estava perfeita. Não estava doendo o pé. Eu fiquei, assim, impressionada. Tanto que minha irmã ainda brincou e falou, pronto, agora que o povo vai te chamar de bruxa mesmo. Porque o povo aqui na região tem mania de me chamar de bruxa. E aí eu fiquei tão, assim, empolgada que eu tive, na mesma semana, eu tinha que ir em Salvador para levar minha mãe para fazer uns exames. Eu corri na Corpo e Mente e comprei um tantão de agulha. Eu falei, pronto, que agora só vou fazer agulhamento na vida, não vou fazer mais nada. E aí, pronto, comprei. Eu lembro que eu comprei um tanto de agulha, assim, uma quantidade absurda. E aí cheguei e todo mundo eu agulhava. Eu realmente agulhava. Aquela semana, 2 semanas depois do curso, eu praticamente agulhava todos os meus pacientes. Todo mundo eu estava agulhando. Já está preparada para o nosso papo aí? Exato, vamos! Que delícia! E aí, Ju, me conta, já estou acompanhando há bastante tempo o seu espaço novo. Exato! Orgulhosa! Obrigada, eu que fico feliz de, assim, primeiro porque você sabe que você sempre foi uma referência, né? Você sempre foi uma referência desde a primeira aula lá no curso de Dry, que nem foi na pós, foi no curso de Dry que eu te conheci. Eu lembro até hoje, quando eu peguei o cronograma, que eu vi lá Cibele Paranhos, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, essa mulher é sensacional. Aí eu brinquei com as meninas todas, fiz para você ver, eu fiquei tão feliz e tão empolgada com o Dry, que eu botei na cabeça que todas as minhas amigas que são fisioterapeutas, tinham que fazer o curso. Saí carregando de uma em uma, a última agora foi a Ana, e eu falei, não, tem que fazer, porque é sensacional. Sempre foi realmente um divisor de águas. O Dry realmente é fantástico, é uma ferramenta incrível. Eu tenho o mesmo conceito que você tem, que somos uma maleta e a gente tem que preencher com ferramentas essa maleta. E a ferramenta do Dry foi realmente muito, muito boa. E aí eu tô aqui agora de espaço novo. Né? Mas foi uma coisa, Ju, para a gente começar. Quando foi que você fez a sua formação de ferramenta seca? Não me lembro. Em 2014. Meu Deus. Quem era a Juliana de 2014? Me fala dela. O que ela sonhava? O que ela queria? Por que ela foi atrás do curso de agulhamento a seco? Então, eu sempre fui uma fisioterapeuta meio que curiosa. Assim, eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu lembro que quando era pequena, eu sempre tive vontade de estudar e de ler, eu sempre gostei de entender as coisas. Quando as pessoas me falavam uma coisa que eu não conhecia, eu sempre ia buscar aquela coisa, saber o que era aquilo. E assim, eu tive uma experiência com o Dry que foi de um paciente que tinha ido a Salvador e tinha feito uma sessão de agulhamento. E aí ele brincou, quando ele voltou, ele falou, Juliana, eu fiz uma sessão em Salvador, de emergência, e o fisioterapeuta fez um agulhamento. Aí eu pensei, acupuntura, ele falou assim, não, Ju, ele falou que era agulhamento a seco. Aí, nessa época, Vinícius estava trazendo um curso Conquista para Itabuna, e ia ter o primeiro curso de agulhamento a seco em Itabuna. Só que foi muito em cima da hora, assim, acabou que eu não consegui fazer. Mas aí eu já fiz o contato com o Vinícius e aí falei para ele, eu falei, assim que você fizer uma nova turma, você me avisa. E aí foi justamente a segunda turma de Itabuna, em 2014, e aí eu fiz. E aí, naquela época, eu estava bem, assim,
porque eu não tinha conhecimento, não sabia o que era agulhamento. Para mim, era acupuntura, né? Sim, e sim. na época, aqui na região, tinha um curso até de crânio, acupuntura, com um outro profissional, e eu meio que fiquei pensando se era isso. Foi Sim. quando você chegou, aí eu lembro que no primeiro dia você começou a explicar o agulhamento. E aí explicar principalmente a diferença dele para a acupuntura. E aí eu falei, não, isso aqui é outra coisa, totalmente diferente. E aí foi impressionante que eu lembro que eu fiz um curso, na época a carga horária ainda era de 20 horas, e aí a gente só fazia sábado e domingo. Tanto que depois eu fui fazer a extensão com você depois. E aí, nesse sábado e domingo, eu lembro que domingo de tarde eu cheguei em casa e a minha irmã tinha torcido o pé. Caraca. E aí eu toda empolgada, com a agulha que eu lembro que você dava 2 agulhas, eu só usei uma, fiquei com uma. Aí eu fiz com essa agulha, uma agulha só, no pé da minha irmã, do entorse de tornozelo. E na segunda-feira, minha irmã estava perfeita. Não estava doendo o pé. Eu fiquei assim, impressionada. Tanto que minha irmã ainda brincou e falou: pronto, agora que o povo vai te chamar de bruxa mesmo. Porque o povo aqui na região tem mania de me chamar de bruxa. E aí eu fiquei tão assim empolgada que eu na mesma semana eu tinha que ir em Salvador para levar minha mãe para fazer uns exames. Eu corri na Corpo e Mente e comprei um tantão de agulha. Eu falei, pronto, que agora só vou fazer agulhamento na vida, não vou fazer mais nada. E aí, pronto, comprei. Eu lembro que eu comprei um tanto de agulha, assim, uma quantidade absurda. E aí cheguei e todo mundo eu agulhava. Eu realmente agulhava. Aquela semana, 2 semanas depois do curso, eu praticamente agulhava todos os meus pacientes. Todo mundo eu estava agulhando. Que delícia! E em 2014 você trabalhava com queijo. Que área especificamente na fisioterapia? Já tinha uma área específica ou estava ainda se direcionando? Como que era? Não, já estava fazendo a formação em osteopatia e já trabalhava com terapia manual, porque eu me formei em 2010. E aí, em 2012, eu comecei a gostar, eu percebi que eu tinha mais afinidade para a terapia manual. Porque não é que eu não acredite, mas assim, a fisioterapia convencional, para mim, não chegava o que eu realmente queria, que era o resultado do paciente. Né? Eu ficava muito incomodada com aquela coisa do paciente estar fazendo 10, 20, 30, 40 sessões com você e nada melhora, e tem uma melhorazinha, depois volta. Aquilo me incomodava muito. E aí eu comecei a fazer a parte de terapia manual. Eu entrei na pós, né, de osteopatia, mas na época só tinha estrutural, não tinha pós completa. E comecei a fazer cursos de terapia manual, Maitland, Mulligan. E aí, essa era a minha área. E na época eu fazia muito RPG, porque eu tinha um curso de RPG e fazia muito RPG, porque aqui na cidade, até então, nessa época, não tinha tantas pessoas assim com o RPG. Tanto que hoje, boa parte dos meus pacientes me conhecem pelo RPG, né? Porque eu realmente fui uma das poucas, assim, das primeiras que cheguei aqui fazendo RPG. E aí eu gostava muito dessa área. E eu percebi que não só a gente tinha um efeito ali na hora da dor, mas a gente tinha um efeito que vinha, que prolongava, né? Os pacientes até voltavam, mas voltavam por outras queixas, não mais pelaquela queixa. Aí eu sempre brinco hoje, eu sempre brincava com as meninas e falava, gente, torce o tornozelo, faço dry, resolvo tudo com dry. Aí as meninas ficavam rindo. Mas, assim, para você ver, tanto que é uma realmente eficaz, você vê a eficácia, que as suas colegas começam a se questionar e começam a procurar também. Né? Porque hoje, todas as minhas amigas aqui, todas as fisioterapeutas com quem eu trabalhei, todas têm um curso. Todas têm. Todas percebem a eficácia do dry. Né? E você vê que é uma ferramenta fundamental. Então, assim, durante a semana, tenha certeza que do dia, vamos supor, 10 atendimentos, 6 a 7 eu vou usar o dry. Entendeu? Isso, porque... E assim, te ajuda o seu paciente,
né, resolve um monte de questões. Quando eu penso quantas vezes eu fiquei ali, por exemplo, fazendo técnicas de Jones, totalmente desconfortável. Dedo doendo. Entendeu? E aí, e o que eu acho assim, interessante, e não é puxando a sardinha, mas acho que puxando a sardinha também para a osteopatia, é que quando você faz esse link do DRY com o diagnóstico, né, com o raciocínio diferencial, osteopático, né? Quando você faz uma associação com o diagnóstico diferencial, né? Então a gente entende que tem aquela região ali, mas às vezes não está naquela região, não é aquela região só está sendo irradiada, que a gente tem um processo em outra região. Isso é fantástico, porque a gente tem um controle, né, do corpo humano e a gente percebe o quanto o corpo humano ele é programado, ele está projetado, né? E assim, as adaptações ali, né, que existem, e a gente consegue enxergar isso com o diagnóstico diferencial e utilizar. E assim, as outras ferramentas que eu tenho ficaram também até mais utilizáveis depois do raciocínio diagnóstico diferencial. Isso é fantástico. Entendeu? É isso que o divisor de água, Ju. É fazer esse link. E você traz algo muito interessante. Eu terminei o curso com uma agulha que eu tinha, eu consegui ajudar minha irmã. Eu consegui reduzir a dor dela. Eu acho que saiu a imagem. Agora, eu vou fazer o raciocínio, o diagnóstico diferencial faz toda a diferença. Porque se você tem a ferramenta e você não sabe onde, quando usar e quando não usar, não vale de nada. Você vai ficar perdido naquele processo, né? Você vai ficar completamente atordoado. Então, é muito legal ver isso. Você já tinha um caminho, você já tinha um direcionamento e precisava de uma ferramenta que te desse um resultado, né? Eu acho que a palavra é essa. Você foi buscando o resultado. Foi por uma curiosidade. O paciente falou, como é que eu vou agregar o que eu já tenho a ter mais resultado? Eu acho que foi exatamente esse direcionador que foi o grande diferencial para a sua vida, né? E me diz uma coisa, hoje, com todas as ferramentas que você possui, e o agulhamento, né? É possível chegar a reduzir até 70% da dor no primeiro atendimento com seu paciente? Super, super. E lhe digo mais, viu? Em casos, por exemplo, de entorse, eu reduzo a 100%. Eu já cheguei a atender a pacientes e fazer, hoje, por exemplo, faço o dry, faço alguns ajustes, né? E o paciente realmente passa naquela fase aguda no estalar de dedos. E muito mais rápido, muito mais fácil. E, assim, o entendimento, até o entendimento dos pacientes. Por exemplo, eu tenho pacientes hoje que, tipo, indicam, né? Vamos supor, eu tenho uma paciente minha muito engraçada, que ela brincou com a filha dela, falou, vai em Juliana, que Juliana vai fazer um agulhamento a seco. Assim mesmo, tá? Totalmente conhecida. Eu brinco de que ela tá quase uma fisioterapeuta. Aí a filha veio, aí quando eu comecei a fazer o agulhamento, a filha falou assim, isso é acupuntura? Eu falei, não, sua mãe não te explicou, isso é agulhamento a seco. Aí ela deu risada, falou, minha mãe falou, mas eu achei que era a conversa da minha mãe. Eu falei, não é conversa não, ela sabe. E ela sabe exatamente. Ela é uma senhorinha muito legal. E, assim, ela teve uma resposta muito boa ao dry, porque ela tinha um esporão de calcânio. E acredite, o esporão, ela já tinha feito milhões de coisas para esse esporão. E o que aliviou a dor dela e o que fez ela voltar a fazer a atividade física dela, que ela fazia caminhadas, né? Foi o dry. Nossa. Entendeu? Então, assim, e aí como ela percebeu a mudança, a diferença no atendimento, ela quis saber tudo, eu tive que sentar, conversar, explicar tudo para ela. E aí hoje, quando ela me indica, ela só fala da agulha, eu brinco com ela, falo assim, aí eu ainda brinco com ela, falo, dona Luciana, eu faço outras coisas, viu? Ela, não, mas eu gosto de falar da agulha. Você sabe que isso aconteceu comigo, né, Ju? Assim,
As pessoas falam Cibele do training, Cibele do agulhamento, como se só tivesse isso. Exato. E eu nem questiono mais, né? Eu dou risada, isso mesmo, tá, tudo bem. Porque faz uma diferença muito grande tudo que a gente tem, tudo que a gente vai somando, né? O profissional que eu sou hoje, ele é fruto de todas as formações que eu fiz, e de tudo que eu li, e de tudo que eu aprendi com os meus alunos, das viagens que eu fiz. Então, assim, é um encaixar, né? De cada coisinha que se soma num todo, mas acabou ficando também. Então, é isso que você falou, eu falo tantas coisas também. Mas chega um ponto que eu acho que você chegou nele, que as pessoas buscam a Juliana, não é a técnica, é a Juliana. Então, eu quero que Juliana me atenda. Né? Isso é muito gratificante. Isso é muito legal. Eu acho que eu brinco sempre, aqui tem todo mundo aqui, porque como eu moro no interior, acaba que eles criam, né? Os personagens, eu digo assim. Então, todo mundo aqui tem uma brincadeira de me chamar de bruxa, né? De falar de bruxa, que é uma bruxinha, você vai ver, você vai chegar lá, você vai chegar com dor. Aí todo mundo brinca, ela tem um gancho, tem uma agulha e tem um negócio. Todo mundo fala isso aqui. Aí por um tempo eu meio que relutei, fiquei meio assim. Mas depois eu falei, quer saber? Não é uma coisa que me prejudica, muito pelo contrário, é a minha autoridade, é a minha pessoa, né? Então, assim, todo mundo está brincando, mas, assim, se tornou uma referência, né? E isso é legal. Então, assim, eu sempre brinco, a menina da agulha, a menina do gancho. Então, eu brinco e eu acho bacana, porque, assim, traz o que eu realmente queria, que é ter um resultado eficaz, né? E é trazer como é que eu posso dizer? Uma melhora e uma satisfação. Hoje eu já não tenho mais aquela sensação de que eu estou enxugando gelo, né? Eu não tenho mais aquela sensação de que eu estou perdida no tratamento do paciente, né? Hoje eu sei que o paciente está ali, que aquilo ali vai acontecer e que vai melhorar, ou então que aquela técnica não melhorou. Até mesmo quando a gente traça um perfil, um tratamento, um protocolo, e ele não dá certo, a gente sabe voltar, né? A gente sabe buscar outra técnica, sabe ver outra, e isso é fantástico. E eu sempre quis isso, né? E hoje eu fico feliz por estar conquistando isso, assim, dessa forma, né? De ter esse direcionamento. E, assim, eu brinco, sempre falo que você é uma das referências, porque foi você que abriu o olho para isso, né? Eu lembro na primeira aula, quando a gente começou a conversar, foi você que mostrou esse diferencial, foi você que mostrou que tem que ter outras coisas, que você tem que buscar outros conhecimentos. E isso é bacana, né? Porque se a gente fica naquela coisa ali só o tempo inteiro achando que a fisioterapia é só alongamento, ou é só isso, você bota aquela viseirinha ali, acha que só é aquela coisa, e tem inúmeras coisas. E, assim, eu sempre fui apaixonada pela fisioterapia. Não foi a minha primeira opção de vestibular, mas foi a opção que mais me apaixonou. Eu tanto me apaixonei que eu entrei no curso e no primeiro semestre eu estava assim, não, porque eu vou fazer o primeiro semestre e vou fazer a transferência para, né, curso tal. E aí, no final do primeiro semestre, a minha mãe virou e falou assim, filha, e aí, vai estudar para a prova de transferência? Eu falei, não, mãe, eu quero ser fisioterapeuta. Ali eu me apaixonei. E fui a faculdade inteira, formei. Eu acho que foi por isso esse inconformismo quando eu formei e de ficar vendo o paciente fazer 10, 20 sessões e não melhorar. Porque eu falava, gente, é uma profissão tão fantástica. Se você parar para analisar, a gente não é querendo ser protagonista, nem menosprezar nenhuma das outras profissões, mas a nossa profissão é linda. E, assim, o tanto de benefício que a gente pode trazer para um paciente é incrível. É muito alto. Sabe? A gente mexe com uma máquina fantástica que é o corpo humano, né? E a gente tem uma visão, né, do corpo humano como um todo e do funcionamento dele, que eu acho que outros profissionais possam ser que não tenham, ou tenham de outra forma, mas eu acho que não tem, sabe? Ainda mais por hoje em dia, por toda essa... Exato. Então, eu fico danada quando eu pego um fisioterapeuta, um colega que se limita, que não busca, sabe? Que coloca a viseirazinha. Eu acho que a gente acaba estimulando esses profissionais com o nosso exemplo, né?
ver você de 2014 para 2021 é algo que me deixa muito feliz em ver a referência que você se tornou. Porque o sonho do fisioterapeuta, Ju, ele permeia em duas bases. Uma é ser referência, é trazer resultado, e pelo que você me conta hoje, e o que eu vejo, e o que eu ouço, né, pelos outros colegas que passam por Ilhéus e Itabuna, enfim, falar, Juliana é referência em Itabuna e Ilhéus. Isso me deixa muito feliz, porque você saiu para esse patamar de referência que é o nosso sonho. O dono de Fusca para chiclete, como eu sempre falo, o segundo ponto de referência é a parte financeira. Me fala em 2014, quanto que você cobrava na sua hora, no seu atendimento, e hoje, quanto que você cobra? Em 2014, basicamente, eu atendia por convênio. Olha. Que ganhava quanto em média, Ju? Geralmente 30, R$ 35, porque, né, tinha aquela coisa da porcentagem do local onde eu trabalhava, porque eu não trabalhava, no caso, num local meu próprio, né? Eu trabalhava numa outra clínica, então sempre tem aquela coisa da porcentagem. Teve aquela confusãozinha do DRAI pelo convênio, porque o convênio no início começou a atender, mas depois eles colocaram milhões de empecilhos. Aqui em Ilhéus mesmo, para você conseguir autorização por um convênio, você tinha que ter um relatório médico, né? Você tinha que fazer um relatório, especificar músculos que você ia agulhar. Eles colocavam 1.001 empecilhos. Aí chegou um ponto que a gente decidiu que estava muito conflituoso e a gente decidiu não atender mais o DRAI pelo convênio. Começamos a fazer um atendimento particular, que custava R$ 40. Olha. Aí, hoje eu tenho o meu próprio espaço, né? Eu tenho um consultório, eu já não cobro mais pelo DRAI à parte. Hoje eu cobro pela minha sessão. É a minha sessão, se eu vou usar o DRAI ou não, aí já eu que decido, mas na maioria das vezes eu acabo usando, né? E a minha sessão hoje é R$ 150. Cara, você saiu de R$ 30 para 150. Meu Deus do céu! Pois é. Cara, que lindo! Eu estou emocionada em ouvir isso. Que bom. Sabe por quê? Porque existe muita teoria de que fisioterapeuta nasceu para atender por amor. Super acho que tem que ter amor, mas a gente não vive de amor. Então, Exato. quando vocês me contam que saiu de R$ 30 para R$ 150, eu fico louca com isso de felicidade, porque é através do dinheiro que a gente se realiza. Então, hoje você está no seu espaço, você trabalha 20 horas se você quiser e dorme 4, mas hoje você tem condições de ter a vida que você deseja, construir a sua vida. Nossa, eu fico emocionada, de verdade, sabe? Porque... Eu paro para pensar tudo isso e vejo assim que agora foi essencial atender por R$ 30. Sim, sabe? Sim. Foi essencial para ter experiência, foi especial até para descobrir o seu valor. Porque uma das coisas que eu percebi que de 2019 para cá, acho que virou uma chavinha, foi justamente essa questão da relação com o dinheiro. Sabe? Porque a gente tem essa coisa, não, o fisioterapeuta, primeiro tem aquela coisa do fisioterapeuta estar em segundo plano, né? Tipo assim, primeiro eu tenho que passar por um médico para depois ir para um fisioterapeuta. Isso. Hoje, se você conversar com qualquer um dos meus pacientes, eles falam, não preciso do médico, eu vou para a Juliana. Entendeu? Porque eu sei que Ju vai resolver. E se caso eu precise de um médico, ela vai ter a decência de me dizer, não, você precisa ir a um médico. Entende? Então, assim, eu quebrei isso de você ter sempre o aval de um outro profissional para você poder tratar. E a segunda coisa é essa questão financeira mesmo, de você achar que você sempre tem que cobrar menos, que você tem que... Não é assim. Acho que você tem que cobrar... Eu sou a favor de você cobrar o que é justo, né? Isso. Porque, assim, eu também não... Eu não gosto dessa coisa de dizer assim, eu tenho tal formação, é uma formação que ninguém mais na cidade tem, então eu vou botar o meu preço absurdo. Não vou.
Não Você adianta. tira a possibilidade de acesso, né, Ju? Exato. E a gente tem que observar também o cenário onde você está inserido, né? Eu moro numa cidade do interior, né? Eu moro numa cidade que tem uma condição financeira boa, mas não é tão boa assim, né? E as pessoas, os nossos pacientes, eles têm outras coisas, né? Tem a vida deles, tem a alimentação, tem tudo. Então, assim, não pode você direcionar o seu valor. Então, eu hoje cobro um valor que eu acho que é justo, pelo esforço da minha caminhada toda, de estudar, de correr atrás, de investir. E os custos de tudo isso, né? Porque, assim, a gente sabe que tem contas a pagar, né? Os nossos investimentos não são só por amor, né? A gente sabe que tudo tem um custo, né? Cursos têm um custo, livros têm um custo, o nosso tempo gasto para estudar, aquilo ali tem um custo, né? Exatamente. Então, a gente tem que colocar isso na mente. E é por amor, sim, porque a gente está apaixonado, porque a gente gosta, a gente vive a fisioterapia. Mas não é por amor no sentido de você atender no mínimo possível, você pagar para trabalhar, e não dá, não tem condições. Não né? dá. Eu sempre brinco e digo, não, eu tenho as minhas caridades, tá, gente? Tá tudo certo, tem os meus momentos. Isso, exatamente. Porque eu sempre seleciono pacientes que eu tenho, assim, que eu tenho contatos, pessoas que geralmente entram em contato comigo e que não têm uma condição financeira muito boa, eu que não estou podendo. Então, geralmente, eu encaixo esses pacientes no meu projeto pessoal que eu tenho, de caridade, e eu atendo entre 5 a 8 pessoas no mês, que são atendimentos gratuitos. Né? E eu geralmente acompanho essas pessoas até elas ficarem boas, né, em atendimentos gratuitos, porque aí é parte da minha pessoa, da minha filosofia, né? Sim, claro. Eu acho isso válido. E, sinceramente, depois de comecei esse projeto, eu acho que muita coisa mudou também em outras visões, né, em outras áreas. Até para a gente poder dimensionar, por exemplo, às vezes acontece de uma pessoa chegar e dizer assim, ou eu não posso pagar tanto, eu posso dar um desconto? Pode, claro, a gente sempre dá um desconto, facilita, né? Eu facilito pagamentos, boto no cartão de crédito, porque eu acho que tudo isso é importante. E, no final das contas, você traz o que é melhor, você traz o paciente até você, você apresenta o seu trabalho, você mostra a sua técnica, que isso é muito importante, né? E, de uma certa forma, você faz o que você sempre quis fazer, que é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Ju, em 2014, quantas horas você trabalhava por dia? Em 2014, eu fazia um atendimento das 7 da manhã às 8 da noite. E hoje? Sendo 2 dias da semana, eu almoçava em casa, nos outros dias eu almoçava na clínica mesmo. Hoje eu começo a trabalhar às 9. Eu vou em casa todos os dias almoçar, porque ainda tem isso, a qualidade de vida. O meu consultório fica numa área muito boa, uma área comercial muito boa, e que está a 10 minutos de caminhada da minha casa. Ótimo. Aí eu trabalho das 9, e geralmente eu vou até as 8, 9 da noite, mas porque eu tenho um perfil de pacientes que trabalham e aí é mais à noite. Então, geralmente eu tenho o início da tarde livre, né, onde geralmente eu estudo, e aí eu começo umas 4 da tarde, aí vou até 10, até 11 da noite, mas porque é o meu perfil de pacientes, né? Geralmente os meus pacientes preferem vir depois do trabalho, que tem um deles mesmo que fala, pô, não tem sentido vir para aqui e depois voltar para trabalhar. Então, eu vou daqui, vou fazer uma atividade física, daqui eu vou para minha casa. Então, geralmente, eu atendo muito mais à noite, né? Mas eu tenho um dia mais livre, assim. Consegue se encaixar. Dá. E me diz uma coisa, Ju, eu acho que o outro desejo do fisioterapeuta é ter ferramentas que diminuam o seu cansaço. Em todos esses anos que você tem de agulhamento, com todas as técnicas que você tem, você acredita que o agulhamento te deu mais qualidade de vida profissional? Te dá mais possibilidade de terminar o dia com menos cansaço, com menos dor, menos desgaste? Com certeza, muito. Filha, pensa você fazer 3 atendimentos e fazer a técnica de Jones nos 3 atendimentos. Já era o seu dedão. Já nem me lembro mais. E aí,
Agora pensa, 3 atendimentos com agulhamento a seco. Ótimo. Tranquilo, entendeu? Exato. E assim, aí quando você pensa, né? Quando você começa a estudar e você vai vendo a relação, e principalmente você não só pensa nos seus pacientes, você pensa em você também. Porque acredite, eu me autoagulho. Eu também, super. Entendeu? Quando tem aquela dorzinha, aquele travamento ali, ó, lindamente a agulhinha vai e relaxa bastante. E eu percebi que quanto melhor nós estamos, melhor é o nosso atendimento. Eu percebi isso na prática. Então, assim, aí você pergunta, Ju, por que você trabalha a partir das 9? Porque eu tirei tempo da manhã para fazer as minhas coisas, a minha atividade física, entendeu? Porque antes era tudo muito corrido. Eu acordava às 5 da manhã, porque eu tinha que fazer caminhada, porque às 7 da manhã eu tinha que estar na clínica, e aí acabava que a atividade física ficava uma coisa muito viciosa, assim, obrigatória, não era uma coisa prazerosa, não era uma coisa gostosa. Eu fazia uma coisa que não era porque era o horário que eu tinha para fazer. Então, hoje eu faço o que eu quero, como eu gosto, com calma. Eu chego bem mais bem-humorada, entendeu? Eu acho que está bem mais fácil. E, assim, ter o seu espaço é muito importante, porque como é a sua energia e como é o que você faz, você não precisa seguir as regras. Porque quando você trabalha com uma outra pessoa, você acaba seguindo as regras da outra pessoa. Né? E quando você está no seu espaço, você segue as suas regras. E assim, eu acho que a energia flui melhor, sabe? Eu ainda brinco e digo, tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Mas, assim, se eu soubesse, eu tinha investido um pouquinho antes no meu negócio. Né? Mas eu acho que mas tudo tem sua hora. E, graças a Deus, está indo muito bem. Ai, que bom. Me diz uma coisa. Um sonho que você tinha lá em 2014, qual era? Um sonho. Aquele que ficava todos os dias. Esse do meu negócio. De ter te falar. Esse consultório meu aqui, ele já foi planejado há muitos anos. Muitos anos. Tá? Você acha que o agulhamento conseguiu te ajudar a chegar a realizar esse sonho? Conseguiu. Porque acabou sendo um diferencial. Como eu te falei, a menina da agulha. Né? Acabou que todo mundo começou a procurar porque fazia efeito. E, assim, eu ainda brinco, a gente pode até investir em marketing, em propaganda e tudo. Mas um comentário de um paciente... te muda tudo. Tudo. Eu brinco, eu contei a história de Dona Luciana, mas Dona Luciana já me trouxe inúmeros pacientes por causa da agulha. Entendeu? Então, assim, ela tem aquela coisa, ela tem aquela convicção na agulha e ela traz por causa da agulha. Tanto que a gente brinca, eu brinco e falo, meu Deus, os pacientes que vierem indicados para a senhora, eu vou ter que usar agulha. Mesmo vai ter que usar agulha. Porque tem um referencial. A agulha. Isso é bacana. Ju, em 2014, algumas coisas me chamaram muita atenção sua, que me deixaram... eu sempre digo que eu tenho um negócio que eu fico ali o tempo todo olhando meus alunos, acompanhando de perto, porque eu me sinto meio mãe. É uma coisa louca. Depois que vocês passam. E eu tinha certeza que você ia se tornar referência na sua cidade, referência no que você quisesse. Mas me preocupava muito, porque você era apenas profissional. Era profissional 24 horas por dia. E eu via isso, e eu era também, e eu ficava assim, meu Deus, ela está indo pelo mesmo passo que eu. Minha Nossa Senhora. Isso me preocupava muito. E ver que você se tornou a referência que você é hoje, depois que você mudou de dentro para fora e passou a cuidar mais de você. E isso é visível, sabe? A paz que você passa, a tranquilidade que você passa, a realização que você passa. Ontem eu postei uma foto, um videozinho no Instagram, falando que eu tinha um chefe, que esse chefe, ele me mandava fazer as coisas, e quando eu não fazia nada, ele dizia, nossa, que feio, mas você é tão guerreira, você não produziu nada hoje, você hoje está na cama até meio-dia, como assim? E eu não conseguia, sabe, parar.
E eu vejo algumas pessoas que têm esse chefe. E eu me preocupava muito com esse chefe em você, porque eu via isso, a vida passando e você ali, com aquele chefe gritando no seu ouvido. E eu te juro, a minha maior felicidade não é só por você ter saído dos 30 a 150, ou por você ter se tornado a referência que você é hoje, mas por você estar cuidando de você, sabe? Por você estar com seus sonhos bem claros, por você estar conseguindo se enxergar como mulher, como pessoa. Eu acho que isso é que faz toda a diferença. Eu quero te ver daqui a 7 anos mais ainda. Exato. Eu lembro de uma vez, não sei se você lembra, mas eu lembro uma vez que você fez uma. Você não fez não foi uma live, você fez um depoimento falando sobre como foi maravilhoso, podemos dizer assim, para você não se cobrar tanto. E aí eu lembro que você fez um relato sobre você, como você se sentia, como você se cobrava, né? Eu acho que foi até na época que você estava fazendo PNL. Ou foi constelação? Foi PNL ou constelação? Que você até depois falou sobre a âncora, né? A formação de uma âncora. E aí, naquele vídeo, eu juro que quando você estava dando seu relato, eu dizia assim, oh, ela está falando de mim. Eu falei, gente, sou eu, toda. E eu passei. Essa mudança também foi muito importante para mim. Foi dolorosa, tá? Veio de uma forma bem ruinzinha, afetando a minha saúde, afetando as minhas relações interpessoais, né? Eu me vi nessa situação de você só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só estuda, só estuda, só estuda, não faz nada, não sabe? Eu não tinha tempo para nada, para ninguém, sabe? E, infelizmente, eu me perdi muito nisso. E hoje eu percebo que foi um aprendizado, mas foi doloroso, tá? E hoje eu sempre dou esses toquezinhos assim para amigos, para pacientes, para que não seja tão doloroso quanto foi comigo. Porque é uma coisa assim, às vezes você vai se enveredando e você chega nesse ponto e você não percebe, sabe? E quando as pessoas falam, às vezes te chama a atenção, às vezes você está tão emaranhada nisso que você não consegue enxergar que a pessoa está te dando um alerta, né? E isso é importante. Então, hoje eu percebo assim, às vezes tem semanas que, infelizmente, não é tão boa, né? Mas aí, nessas semanas que o atendimento não é tão bom, que não tem tantos pacientes, eu geralmente me vejo em outras coisas. Por exemplo, mas foi uma semana que deu para estudar mais, foi uma semana que deu para ir tirar férias, para relaxar. Sibeli, eu passei 7 anos da minha vida sem tirar férias. Acredito. Sabe? Sem trabalhar, trabalhando até dia 31 de dezembro. Imagina. Eu passei 7 anos da minha vida fazendo isso. Até dia 31 de dezembro eu estava trabalhando. Entendeu? Imagina. E aí eu percebi que isso só fazia mal, não fazia bem. Porque, assim, por exemplo, dia 31, eu tenho uma família enorme, né? A minha família é enorme, somos 9 irmãos, então daí você já, né? Povo casado, aí tem filho, sobrinho, neto, não sei quem. Não. Aí dia 31, a gente sempre fez o possível para que todos estejam juntos, porque a maioria, alguns não moram na cidade. Então, aí eu ficava olhando a minha família toda se divertindo e eu ali, trabalhando. Sabe? E assim, ao mesmo tempo que eu queria estar trabalhando, eu queria estar lá. Mas se eu estivesse lá, eu me culpava por não estar trabalhando. É o chefe. E aí eu descobri que isso não era legal e que não me fazia bem definitivamente. Então eu comecei a pensar, mas é difícil a gente demitir esse chefe, muito difícil. Como eu disse ontem, ele ainda está aqui, ele é muito importante para mim, eu aceito ele. Mas quando ele começa a falar, hoje eu chego e digo, silêncio, agora não, porque eu não vou te ouvir. Eu estou bem assim e vou ficar assim. Então, fica tranquilo, eu vou compensar. Então, eu comecei a negociar com esse chefe. E isso foi libertador. E esse quadro, depois da Paranhos, foi ideia da minha sócia, né, dos cursos agora, e eu não imaginava que ia ser
tão gostoso saber da vida de vocês, menina. Mas de mim, tá assim, muito feliz mesmo de poder estar junto e de saber que a gente criou uma relação que vai além do curso. Eu vejo isso quando eu encontro os meus alunos. É muito massa, sabe? E ter feito parte da vida de vocês e ver toda essa evolução. Eu só tenho a agradecer, Anjo. Só agradecer. Quando o Vinícius abriu a prova, a seleção para ser monitora, aí eu ainda brinquei com o Vinícius, eu falei, Vinícius, meu filho, pare com isso, que vai ser 200 mil candidatos, quem não quer ser monitor daquela criatura? Ainda brincava assim. Aí ele ainda brincou comigo e falou, mas Ju, tem que fazer uma prova. Eu falei, lógico que você vai ter que fazer uma prova. Porque se for por querer, todo mundo vai querer, meu filho, todo mundo. Aí ele brincou comigo, ele falou, mas o curso não vai ser em Itabuna, vai ser em Vitória da Conquista. Eu falei, mas eu vou, não tem problema. E foi ótimo, porque quando eu cheguei em Vitória da Conquista, você tinha mudado o curso mais uma vez. Tudo, e já mudei tudo de novo. Exato. Você é monitora de novo, viu? Já vou logo avisando. Sempre. Aí, quer dizer, quando eu fui, eu sentada olhando, eu nunca vou esquecer disso, estava com o Ricardo do lado, o Ricardo também estava sendo monitor. O Ricardo olhou para mim e falou, você viu isso no seu curso? Eu falei, eu não. Eu também não. Eu falei, isso é novo, anota. Aí a gente anotou, e depois conversando, você falou, não, eu mudei algumas coisas, meninas. Eu falei, gente, assim, é uma coisa que é boa, que vai ficando boa, que vai ficando melhor, que vai ficando mais... Aí, então, filha, não tem como, entendeu? Não tem como a gente dizer. Às vezes eu brinco e falo assim, não posso falar muito, porque senão fica parecendo que eu tô, né? Mas é sensacional, entendeu? É uma referência. Obrigada. Isso é muito, sabe o que eu acho mais bacana? Que você não é só referência em termos profissionais. Você é referência em termos de vida mesmo, sabe? Essa coisa mesmo do chefe, né? Não só disso, mas assim, essa coisa de você poder expor o que você está sentindo, sabe? Quantas e quantas vezes a gente não pega um relato seu, um depoimento seu, você contando uma coisa que deu errado, uma coisa que não foi boa, sabe? É engraçado. Eu lembro da sua indignação, daquela época que você foi num médico, que o médico te atendeu há 15 minutos, sabe? Você falou tudo aquilo indignada. Eu falei, gente, era tudo que eu queria dizer na vida, porque eu acho absurdo isso, sabe? E aí a gente ainda tem que dizer que o médico é bom. O médico em 5 segundos, ou nem olhou pra gente. E a gente ainda tem que dizer, não, o médico é bom. Não é bom, sabe? Aí, quando você fala essas coisas, você encoraja a gente também a dizer. Encoraja a gente também a mostrar que a gente também não é perfeito, sabe? Que a gente tem erros, que a gente tem acertos, que a gente tem altos, que a gente tem baixos, que tem dias realmente que eu tô de saco cheio, sabe? Eu lembro que isso foi já na pós, que você brincou e falou assim, gente, no dia que eu tô de saco cheio, eu cancelo os atendimentos. Eu quero a minha cabecinha, é louca, tá maluca, como é que ela cancela os pacientes? Aí eu falei assim, ela tá certíssima. Porque se ela não fizer isso, ela vai de mau humor, ela vai estressada, ela vai cansada. Esse atendimento não vai fluir, esse atendimento não vai dar certo. Entendeu? Então, hoje, é muito mais gostoso você fazer um negócio desse do que você, entendeu? Esse ano que eu fiz. Cheguei, olha que eu abri o consultório em outubro, né? No meio da pandemia. Né? Fui lá e abri o consultório. Tá certo. Comecei a atender. Quando foi em dezembro, no dia 20, eu parei de trabalhar. E só retornei na segunda semana de janeiro. Linda, perfeita, plena, sabe? Viajou, não. Fiquei na minha cidade, mas fui para praia, dormi até 10 horas da manhã. Exato. E aí, quando eu voltei bem melhor, mais tranquila, com muito mais... Eu ainda brinco, voltei com muito mais energia, né? Para poder atender, porque isso também é importante. E assim, é legal quando você pega uma pessoa assim como você, que tem uma referência, né, de anos ensinando, já tem né? E aí você pega uma pessoa dessa e essa pessoa chega na lata e fala, não, gente, hoje eu tô irritada, hoje eu tô cansada, hoje eu tô... Aí você pensa, pô, ela faz isso. Ela faz. Exatamente.
Então, assim, eu não estou louca se eu ficar irritada. Acontece, eu posso ficar irritada. Porque, às vezes, você chega num ponto que você acha que você sempre tem que estar perfeita. E a perfeição não existe. Não, né? não existe. E o gostoso da gente é ser a gente. Né? Isso. E a sentir, e a falar, e a relatar o que você realmente está sentindo naquele momento. Né? E isso é muito bom. Ju, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada. Um beijo enorme. A gente continua se falando, se vendo, como sempre. Estamos juntos. Um beijo. Beijo. Obrigada, amor. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.